Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pela cidade para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. Natal é mesmo uma máquina de fazer poetas e esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a segunda temporada deste podcast foi realizada com recursos do Sebrae através do edital Economia Criativa 2021. Tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. E eu, Gonzaga Neto. E este é o Um Poeta em Cada Esquina. Poeta, contista e cronista, Caroline tem suas poesias publicadas em diversas antologias impressas e virtuais. Além de tudo isso, ainda é dançarina, musicista, pintora, artesã e doula. Graduada em licenciatura em música pela UFRN, especialista em neurociência e educação musical pela Faculdade de Tecnologia de Palmas e pós-graduanda em educação inclusiva pelo IFRN e ciências humanas pela PUC Rio Grande do Sul, Caroline é articuladora dos movimentos sociais, Articulação dos Povos Indígenas do RN, Movimento de Humanização para o Parto e Nascimento no RN, Literatura Indígena no RN, Wairacunas Brasil e é diretora e uma das diretoras da Associação Potiguar de Doulas. No episódio de hoje falaremos sobre literatura indígena, identidade e sobre como é escrever bem em diversos gêneros literários. Com você, Caroline Potiguara. Olá, Caroline. Olá. Muito bem-vinda depois dessa apresentação toda e vai e volta, mas deu tudo certo. A gente tá muito feliz de te receber aqui, assim, a gente não se conhecia, né, ao vivo, a gente já se seguia pelas redes sociais, ali te seguia, mas a gente tá muito feliz de te receber nessa segunda temporada, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês e conhecendo vocês pessoalmente, não só no virtual, mas pessoalmente, isso é incrível. E muito obrigada pelo convite, né, todos vocês. A gente que agradece, de verdade. Meu bem, em todos os episódios a gente começa com uma indicação do convidado, né, pode ser música, pode ser um livro que você acha que as pessoas têm que ler, algo que você leu que de alguma forma te impactou e que você gostaria de indicar para as pessoas, ou também que viu, ouviu, enfim, qualquer coisa, fica à vontade. Bem, de música eu indico, com muito amor no coração, a banda de João Nin, né, Android Sem Par. Maravilhoso. E o livro que eu acho incrível, e é um livro de cabeceira, que é um livro muito profundo, extremamente poético e filosófico também, que é o livro de Cacaverá, que é O Trovão e o Vento. É incrível esse livro, é emocionante ele. Eu indico a todo mundo. Que gosta de poesia, que gosta de filosofia, que gosta das culturas indígenas, eu indico esse livro. O Trovão e o Vento. Bonito o nome. Tá anotado e vamos procurar. Aí você falou de Android Sem Par, misericórdia. Saudade de um show de Android Sem Par aqui em Natal. Sofri muito ouvindo aquele primeiro álbum deles. Quem não? Bom, antes da poesia existir, existe a palavra. E antes do poeta existir, existe uma vida inteira atrás dele. Antes de qualquer coisa, a gente gosta sempre de conhecer um pouco dos nossos convidados, sabe? Conta um pouco pra gente de onde você nasceu, quem é você, quem é a sua família, sei lá, uma lembrança da infância, ou qualquer outra coisa que você queira nos contar. Sobre quem é você? Pois bem, eu sou da terra mesmo, nasci aqui na capital. No entanto, a minha família vem de vários locais, mas se tratando das gerações mais próximas a mim, o meu pai e a minha mãe. Minha mãe é de Ceramirim, né? E o meu avô era dali a minha família materna do litoral norte, resumindo. Ceramirim, Zumbi, Touros, Rio do Fogo, daquela região. Já do meu pai, já é mais pra cá, né? São José de Mipibu, Goianinha e etc. E eu nasci na capital porque os dois resolveram vir pra capital, que é aquela história, né? Em busca de uma vida melhor, de trabalho e etc. Aí vieram pra cá, pra capital. E assim,
Puxando já para o lance da palavra, que você falou, né? Antes de vir a poesia, vem a palavra. E eu ainda acrescento, né? Antes de vir a palavra, vem um som. Sim. Porque a palavra é som, a palavra traz poder, né? A palavra pode machucar e pode acariciar. Então, resumindo, é energia, né? A palavra é energia, é som, é onda sonora. E isso faz parte da filosofia guarani no geral, porque os guaranis acreditam, e os potiguara também, que descendem, né? Tupinambá e etc., que eram o mesmo povo e depois foram se dividindo. A gente acredita que todo mundo tem um tom seu, que a gente chama de tom ser. Cada ser humano tem o seu próprio tom, a sua própria melodia, o seu próprio cantar no mundo. E eu internalizo isso também na arte, na música, na pintura, na escrita. E depois que eu descobri isso, parece que revolucionou ainda mais o meu ser. E outra pessoa que me ajudou pra caramba no mundo da escrita, da arte, foi o meu pai. O meu pai, ele fez até o ensino médio, né? Com o EJA, fazendo o EJA. E ele tem uma prática muito linda, e ainda tem essa prática muito linda, de trazer livros para mim. Livros que ele achava no lixo. A maioria desses livros ele achava no lixo. E depois ia nas feiras e trazia livro, porque vocês provavelmente já foram em feira, obviamente, e sabem que lá, por exemplo, na Feira da Esperança, que é uma feira enorme, eles colocam os livros para vender, só que não é normal, né? Não é comum as pessoas comprarem livro em feira, né? Uhum. Então, sempre no fim da feira, eles descartam os livros, deixam lá abandonado. Quando eles não vendem, eles simplesmente deixam lá. E o meu pai aproveitava e trazia também mais alguns e levava para mim. E foi ele que me ensinou a ler também, né? Antes mesmo de eu aprender na escola, ele me ensinava já a ler. Então, eu aprendi a ler muito cedo, com 4 anos, por causa dele. Ele fazia umas brincadeirinhas de leitura enquanto a gente estava no ônibus. E me estimulava muito. E depois, a minha mãe também teve uma participação muito boa, porque minha mãe escrevia poesias. Hoje ela não escreve mais, porque houve um bloqueio, né? Ela escrevia mais para revelar os sentimentos amorosos dela, as angústias dela. Ela escrevia uma poesiazinha. Mas hoje ela não escreve mais. Mas, mesmo assim, ela me influenciou a escrever poesias. Uhum. Minha mãe. Eu vi você contando essa história do seu pai no projeto Eu Não Sou Escritor, realizado pelo poeta, cineasta e pesquisador Rose, maravilhoso, que esteve com a gente na primeira temporada desse podcast. Quem não ouviu, termina de ouvir aqui e vai lá para ouvir tudo. Ele está com a gente como produtor executivo, gente. Fina demais. E aí você compartilhou essa história que eu achei muito bonita, né? E eu achei interessante também que você pontuou que ele levava, mas não no intuito de forçar uma leitura, Exatamente. mas uma coisa de ter ali e deixar você mesmo com essa curiosidade chegar junto. E eu achei muito bonita essa história e criar essa imagem também. E aí, partindo disso, eu queria entender também a partir de qual momento você passou de leitora a escritora, né? Também você fala já da sua mãe que influenciava, mas aí talvez ainda seja nesse caminho de escrever, guardar, esconder, mas quando você entendeu que a palavra escrita também era parte de você, né? Que poderia vir a ser algo como você se tornar escritora e poeta, enfim. Bem, é engraçado você mencionar isso, porque ele realmente... Eu acho que a única coisa que pode explicar isso é a intuição dele, porque ele realmente nunca me obrigou a ler nada. Nunca me obrigou. Ele simplesmente deixava o livro lá e eu, no meu orgulho de criança, né, infantil, pegava lá escondido e ia ler. Ou seja, ele inconscientemente, com a psicologia reversa, né, já estava me estimulando a ler. E eu comecei a escrever criança, assim, o meu primeiro conto foi com 12 anos, que foi baseado num sonho que eu tive, que era uma noite espacial,
Aí eu escrevi esse conto e mostrei ao meu pai e à minha mãe e eles, caramba, eu achei muito incrível, não sei o quê. E eu, a partir daquele momento eu disse, é isso. Se eles gostaram, eu morrendo de vergonha de mostrar, se eles gostaram, se meu pai e minha mãe gostaram, então eu vou seguir em frente. E teve uma vez que ele trouxe um livrinho bem miudinho assim, um livrinho que era sonetos de amor e de saudade. Aquele livro foi praticamente meu bichinho de estimação, porque eu levava ele para todo canto. Antes de dormir eu lia um sonetozinho e ficava refletindo sobre aquilo. E tinham vários poetas lá, né? Tanto portugueses quanto brasileiros também, espanhóis. E eu conheci muitos poetas ali e aquilo me inspirou muito, muito. É tanto que eu até digo que eu sou uma poeta meio melancólica por causa desse livrinho. E eu achei... E depois, voltando, depois o meu cachorro pegou esse livro e destruiu ele. Mordeu ele todinho. Eu fiquei muito triste. Aí esse livro sumiu, sabe? Sumiu. Passaram-se quase mais de 15 anos. Aí quando eu fui lá na casa do meu pai de novo... E eu sempre relembrando esse livro. Eu queria tanto achar esse livro. Procurava na internet e não achava esse livro. Eu disse, eu tenho que me conformar com isso e dizer adeus para essa memória. Mas quando eu fui na casa do meu pai, misteriosamente, sobrenaturalmente, esse livro apareceu lá. Aí eu chorei nesse dia, eu chorei quando eu vi o livro, todo mastigado ainda do cachorro, assim, sem capa, com os adesivinhos que eu colocava lá. Aí eu me desabei nesse dia, virou um símbolo, eu guardei ele com muito carinho, tá lá, virou o meu símbolo de poeta, esse livro. Que bonito. Você falou, antes da gente continuar com as perguntas meio que pré-programadas, né? Você falou sobre sonhos, e aí eu lembrei automaticamente da outra convidada que a gente teve, Michele, que ela fala que tem o hábito de tentar escrever sempre sobre os sonhos, assim. Mesmo que seja só para anotar as lembranças. Você também escreve sobre... Depois disso, você escreveu mais sobre algum sonho? Ou tem o hábito de recordar e anotar ou alguma coisa assim? Depende do sonho. Se o sonho for muito, muito louco, aí eu anoto esse sonho. Porque surgem várias ideias desse sonho louco. Agora, se for um sonho assim muito do cotidiano, né, assim, que está relacionado a gravar aprendizados, etc., aí eu descarto. Mas esses sonhos mais loucos que a gente tem são os que trazem mensagens poderosas para a nossa vida, para aprendizados interiores. Aí eu sempre guardo. Sim. Eu tenho um caderno que é só para relatos oníricos, né? Que eu anoto todos os sonhos lá. E faz parte também da cultura, da maioria das culturas indígenas, né? A relação da vigília com o mundo onírico. Isso é extremamente importante na maioria das culturas indígenas. Você dá valor ao seu sonho. Porque o nosso sonho é como se fosse uma espécie de autopsicologia. Sim. Você, às vezes, não precisa nem ir para um psicólogo. Depende do caso, né? Obviamente. Mas quando você vai lá e presta atenção no seu sonho, você consegue se conhecer ainda mais. Porque tem o simbolismo, tem as metáforas do mundo onírico. Sim. E eu gosto muito do sonho e tenho dou muito valor ao sonho, né? Valor espiritual ao sonho. Nossa. Você é musicista, é dançarina, é poeta, é contista, é cronista, pintora, doula. Tanto de coisa incrível assim, tudo muito ligado a isso, né? A arte. Você faz um monte de coisa. Fala um pouco mais pra gente. Você falou, quando eu perguntei sobre ser palavra e tal, aí você falou sobre ser som, né? E aí me parece estar muito ligado a isso de ser som. Fala um pouco mais pra gente dessa tua relação e desse teu interesse. Você fez literatura e música. E como é que é essa mistura dessa palavra, desse som? Como é que isso chega em você? A primeira faculdade que eu consegui terminar, né, que eu já passei por outras e abandonei, foi justamente a faculdade de música. Porque
Era uma coisa que me chamava já intuitivamente, só que eu não me libertava inteiramente para as artes. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E todo dia é matando um leão e uma leoa dentro de mim, para conseguir vencer essa timidez. E a música e a dança ajudaram pra caramba. Ajudaram pra caramba para eu me libertar essa alma encarcerada que eu tinha do eu artístico. E foi um momento de revolução enorme na minha vida, foi participar desse mundo musical, desse mundo da dança, o mundo das artes visuais, por causa disso. E se conecta inteiramente com a filosofia guarani, né, que eu estava explicando, do ser-som. Eu estou descobrindo ainda o meu ser-som completamente, mas eu já tenho consciência que eu sou filha de Tupã, sendo som, né? Um som assentado, como Tupã diz. Todos os seres humanos são ondas sonoras que se assentam em uma matéria, que é essa carne. E a gente só está em busca de se conectar com essa harmonia universal. Para todo mundo, no fim, ser uma grande sinfonia, né? De corpos e de mentes. E como é que é muito bonito, né? E como é que tua poesia se liga a isso, a esses sons? Como é que tudo isso se mistura, sabe? E tu transforma isso em texto, ou até em fala mesmo, né? Não sei, aqui no Nordeste, principalmente, a gente tem muito essa cultura da oralidade, né? Mais do que escrever poema, a gente gosta de falar poema. Não sei como se aplica a você, se você gosta de fazer isso. Como é que funciona? Por eu ser tímida, começou sempre com a palavra escrita. Uhum. Para falar foi outro estágio que eu desenvolvi já mais tardiamente. E hoje em dia eu conecto tudo, assim, eu não separo nada, porque tudo tá conectado, principalmente nas artes, que a gente desenvolveu todos os outros conhecimentos através da arte. Então, para mim, tá tudo conectado. Eu não separo assim, um melhor ou um pior nas artes, se é a música, se é a escrita, se é a dança. Eu simplesmente faço um sarapatel e passo para dentro, depois passo para fora também. Eu fiquei bem... Lá vai, Jéssica, vamos contar quantas vezes eu vou dizer isso ao longo dos podcasts, mas é bonito ouvir isso sobre ser som e imaginar essa grande sinfonia de corpos, né? Eu tô com essa imagem na minha cabeça aqui, ainda digerindo ela. Enfim, fiquei emocionadinha. Quando não, né? Quando não, né? Quando não. A pergunta que eu ia fazer agora era basicamente isso que você falou, mas você já disse que não tem essa distinção sobre as linguagens artísticas que você produz, né? Que você tem feito ao longo desse tempo e que é muito bonito ver também o quanto você consegue levar com sutileza, porque para algumas pessoas podem ser apavorante algumas coisas, tipo, às vezes as pessoas falam, eu tenho mais facilidade de fazer tal coisa, e aí é mais difícil, requer mais tempo, e ver que você consegue conectá-las, costurá-las de uma forma sutil, é muito bonito, né? Acho que também, talvez essa visão, essa compreensão que você tem sobre a arte e sobre ser, né, também deve trazer essa leveza para isso. E aí, a gente fazendo essa busca para conhecer um pouquinho mais de você antes de a gente chegar aqui, para não chegar tão despreparado, né? Eu dei de cara com uma pós em neurociências na educação da música, né? Eu fiquei, gente, a primeira coisa que eu fiz é, como assim, do nada, entre muitas aspas, neurociência? Porque você pensa o quê? Poesia, conto, crônica, aí música, daqui a pouco neurociência. Aí eu... Como assim, né? Mas aí depois, quando eu fui dar uma pesquisadinha de leve, eu vi que estava envolvida com educação, que é justamente... E aí, pensando agora, bonito, porque você fala sobre o som, sobre o ser, né? Que compõe a gente. Então, a música enquanto parte da educação, da formação do outro, que não deixa de ser essa imagem que você acabou de falar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te ouvir também, entender como foi que você chegou nesse canto, né? De partir para esse estudo. Foi justamente na licenciatura em música. Sim. Porque lá eu
paguei uma disciplina maravilhosa de neurobiologia da música, que era entender como é que a música mexia com o nosso cérebro, né? Em que regiões afetava e a relação entre os intervalos sonoros e a percepção do cérebro e etc. Aí aquilo me deixou extremamente curiosa. Não, eu tenho que me aprofundar nisso daí de alguma forma. E foi aí que surgiu a oportunidade de fazer a especialização em neurociência e educação musical. E é uma coisa interessante porque eu também não separo mente e corpo. Tá tudo conectado. Eu não separo e, inclusive, tem 2 neurocientistas que já estão revolucionando a área por pensarem dessa forma também, que é Mário Bunge e Di Stefano. Di Stefano, inclusive, fala de coisas que muitas lideranças indígenas já falavam sobre a relação do mente e do corpo com a natureza, e que nós somos a natureza, obviamente. Aí Di Stefano fala sobre a relação da comunicação das plantas, que era uma coisa que Krenak já falava, Guajajara, Munduruku, enfim, várias pessoas já falavam sobre isso, e as pessoas só estão começando a enxergar agora porque existem esses 2 neurocientistas que estão abrindo mais algumas portas, porque, querendo ou não, a nossa sociedade ainda é meio cartesiana, né? É meio cientificista e acaba extrapolando assim no pensamento racional e não acaba por não enxergar também o lado emocional, o lado sensitivo também das correlações entre mente e corpo, artes, plantas e humanos e animais e minerais e outros tipos de seres, né, moléculas, coisas que a gente não enxerga também. E as pessoas estão começando a entender que parte do mesmo princípio, né, parte do o que se multiplica. E eu estudando a neurociência na música, eu compreendi, por exemplo, que até hoje a neurociência da nossa época ainda não consegue entender aonde é que se forma a memória musical, onde é que ela se fixa no cérebro, porque a gente sabe que a audição tem um local específico, né? A memória tem um local específico, a visão tem outro local, occipital, né? Na visão, aí frontal já é planejamento de ações, atitudes, aí no hipocampo já é memória, e acima do hipocampo já é audição, e etc. A gente sabe tudo isso, mas quando fazem os testes com músicos, tanto ouvintes quanto praticantes de música, o cérebro pipoca. Não tem uma região específica no cérebro. Ele está em todas as regiões, como se a música fosse algo onipresente no nosso cérebro. Aí, isso para a neurociência era praticamente um absurdo você falar isso. Não, tem que ter um local específico para isso acontecer. Sendo que não, às vezes não. Às vezes tem, às vezes não tem, né? E isso me estimulou ainda mais a continuar no ramo da neurociência para, quem sabe, um dia, junto com outros pesquisadores, a gente investigar mais esse lado da relação das artes e da música no nosso cérebro e no nosso corpo. Porque as ondas sonoras também afetam a parte física da gente, né? Afeta a parte mental, psicológica, mas também afeta o físico. Quando você ouve um som que você gosta muito, você praticamente se move involuntariamente, né? Alguma parte do seu corpo vai responder. Ou seja, é uma atração física por essas ondas sonoras. E isso é incrível. E a gente sabe muito pouco sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa natureza. A gente está no início da caminhada, mas o nosso ego, né? O ego científico, o ego acadêmico, acha que a gente já está muito avançado em várias coisas, sendo que não. A gente está muito atrasado em muitas coisas. E o primeiro atraso é achar que a gente é uma coisa diferente da natureza. Separar ser humano e natureza. Sendo que é uma codependência, a gente depende da natureza, né? Sem a natureza, a gente sobrevive pouco tempo. Porque tudo que a gente usa vem da natureza. Sim.
Eu passaria 50 horas aqui ouvindo. Não, por mim, Sei. pode continuar. Também, Não, mas que viagem massa, assim. São Aham. coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Sim. Essa relação. Porra, achei tão bonito. Você falou da música, do som da música ser onipresente no cérebro e ficar pipocando, sabe? Fiquei Sim. imaginando um cérebro brilhando assim. Também. E fica mesmo brilhando. Mas, pô, que massa, assim, esse teu trabalho e tal. Enfim, é foda, assim. Parabéns e queremos ouvir mais. Sim. Assim, não sei se você tem algum outro local que fale sobre isso, mas eu fiquei muito curioso pra conhecer mais sobre isso, né? Por isso que eu disse que eu passaria mais 50 horas. Eu fiquei bem quietinha. Eu não sei nem o que perguntar assim, sobre isso. Assim. Eu fiquei tipo, tá, será que eu entendi? Acho que sim. Mas porra, massa, fodido. Muito bom. Além disso, além de você sempre estar trabalhando nesse campo da música, do som, você também administra uma página no Instagram. Várias, pelo que eu sei, mas uma específica chamada Literatura Indígena RN, né? Onde você busca justamente mostrar a literatura produzida por indígenas, indo de encontro a todo esse apagamento histórico, né? Que se tem, e apagamento histórico e diário que se tem e é feito. Enfim, tem muita gente que ainda pensa, poxa, mas indígena escreve? Ou tem acesso à internet, sabe? Esses pensamentos que já não deveriam mais estar aqui, mas que ainda estão, né? Como é que você vê essa receptividade das pessoas em relação a esse conteúdo produzido e disseminado através das redes sociais, das suas redes sociais? E como é que você enxerga a receptividade dos espaços, desses espaços mais conhecidos, né? Onde se produz essa literatura potiguar, para com o teu trabalho e com os tantos outros indígenas que você conhece? Bem, esse projeto começou com Júlia do Rico, né? Ela e Carol também. Júlia do Rico Macuxi e Carol Pataxó, que criaram a literatura indígena Brasil. E depois a literatura indígena das mulheres indígenas, né? E aí ela começou a reunir representantes de cada estado para desenvolver uma rede social baseada na pesquisa e divulgação de literatura indígena em cada estado específico. Aí eu fiquei com o Rio Grande do Norte, junto também com a ajuda de Frank, né? Frank Lemos Taraireu. Sim. Aí ele manda as indicações de pessoas e eu vou lá administrando na página. E assim, no Rio Grande do Norte, principalmente, as pessoas têm muito mais preconceito e cegueira social, porque acham que não existem mais indígenas no Rio Grande do Norte e, de certa forma, a FUNAI também, o governo, o Estado, no geral, a presidência, ignora a existência de indígenas aqui, que é tanto que é o único estado do Brasil que ainda não tem nenhuma terra indígena demarcada. E sofrem constantes ataques de poceiros, de plantações de cana-de-açúcar, etc., de empresas de turismo que invadem as regiões indígenas. E é uma situação muito complicada. Então, essa página Literatura Indígena já é uma iniciação para que as pessoas enxerguem que existem povos indígenas aqui, assim como a existência da página da PIRNE é extremamente crucial para as pessoas realmente verem que existem 16 comunidades indígenas no estado e que existem os imigrantes venezuelanos, né, o povo Warau, que está aqui e está convivendo com os potiguaras em algumas comunidades, principalmente em João Câmara e em Canguaretama e em Macaíba também. E é um trabalho árduo porque tem muitos indígenas, muitos parentes que escrevem muito, escrevem bem, e são poetas, e são artistas, só que tem um certo receio de divulgar o trabalho, por causa também do racismo, né? Deles se apresentarem e as pessoas começarem a julgar essas pessoas. De dizer, isso aí não é indígena, não tem cara de indígena, não age dessa forma, não escreve dessa forma. Para mim, indígena nem escreveria, porque acaba com a cultura, mata a cultura, os indígenas estão perdendo a sua cultura, aquela baboseira toda. Sim. Dialógica. E a gente só está fazendo, a gente já escrevia, só não escrevia
da forma, os nossos ancestrais mais, né, que não tiveram contato com os invasores, né, antes dos invasores virem, já escreviam. Agora escreviam como? Na pele, no artesanato, na natureza. As pinturas corporais carregam mensagens. Alguns chamam de grafismos corporais, outros de pinturas corporais, depende da perspectiva de cada um. Mas carregam mensagens, sim. Só que são mensagens que não são consideradas escritas nem mensagens pela visão eurocentrada, né? Uhum. Não significam para eles, mas para a gente significa muito. Aí o que a gente fez? A gente usou a arma deles para divulgar toda a nossa cultura, todo o nosso trabalho, toda a nossa arte por intermédio da escrita europeia, ocidental europeia, né? Nós somos ocidentais também, os indígenas, no geral, são ocidentais, mas não seguiam a linha da Europa. E a gente fez isso. E mesmo assim recebe muita crítica. Para a gente ter uma ideia, o primeiro escritor indígena a publicar, né, publicar publicamente e lançar, não é só publicar e o bicho ficar mofando lá em alguma livraria, foi Munduruku, na década de 90. E só agora, né, 2021, que está aparecendo mais pessoas com seus livros, né, publicando livros, poesias, graças à internet, às redes sociais, que ajuda muito. E as páginas de literatura indígena que tem em todos os estados do Brasil ajudam a fazer esse trabalho de polinização, né, de ir lá, poliniza o outro e vai levando a mensagem para rodar o mundo. Na primeira postagem dessa página, você fala que por muito tempo acreditaram que tínhamos sido exterminados aqui no RN e cita Câmara Cascudo como um dos pioneiros desse discurso, né? Ao afirmar a não existência de indígenas no nosso estado por não reconhecer mais como indígenas os não aldeados. Esse discurso ainda está muito presente nos espaços literários hoje em dia. E aí, uma pergunta bem, sei lá, bem doida, mas ao mesmo tempo pensando nisso, o que a gente pode fazer também para mudar esse reverter, né, subverter esse discurso do que já tem ecoado durante tanto tempo. Principalmente divulgar o trabalho dos indígenas, a música, enfim, no geral, as artes no geral, divulgar essas pessoas. É o trabalho principal, porque um compartilhamento já é mostrado para não sei quantas pessoas, né, para 10 pessoas diferentes do seu ciclo de amizade. Isso já ajuda muito. E segundo, vestir mesmo a persona da pessoa que apoia os povos indígenas, procurar estudar para não falar besteiras, né, etc., para não disseminar os estereótipos, saber que o indígena é indígena em qualquer lugar, não importa o que ele esteja vestindo, se está fora da aldeia, se está dentro da aldeia, é indígena, assim como um estrangeiro vai continuar sendo estrangeiro em qualquer outro canto que ele for, da mesma forma com a gente. E é basicamente isso, né? São coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia e não precisa nem sair evangelizando pessoas, assim. Não, você tem que fazer tal coisa, seguir um cronograma, assim. Não, você começa mudando assim mesmo, agindo da sua forma, ajudando da sua forma, que você vai servir de exemplo para outras pessoas e elas vão agir naturalmente, porque se vai ser espontâneo para você, vai ser espontâneo também para os demais. Sim. Então esse pensamento ainda persiste. Esse pensamento que você estava falando lá, ainda mais nesse meio literário atual, ainda é um pensamento que perdura. E principalmente falam assim, o indígena começou a escrever agora, mas só escreve livro para criança. Aí eu questiono. Uma pessoa que é ignorante, né, não sabia nem que existiam povos indígenas no próprio estado em que vive. E se um indígena lançasse já de uma vez toda a complexidade do seu saber num livro para as pessoas lerem, essas pessoas iriam entender alguma coisa? Elas iriam achar uma heresia, achar um absurdo. Isso aqui para mim é uma viagem, não sei o que, isso aqui não tem nada a ver com nada. Então o que é que a gente faz? A gente começa do básico. A gente não vai começar de cima e descendo, a gente começa de baixo e vai subindo, né? Degrau por degrau. Então,
a gente acaba por ensinar a filosofia, a complexidade do saber dos povos indígenas através do mito. Porque em todas as culturas foi assim. Através do mito se ensinou o que é filosofia, o que é religião, o que é ética, o que é moral, o que é arte, etc. E a gente faz isso com a literatura infantil, justamente para preparar essa população que estava despreparada para compreender a complexidade do saber, dos saberes indígenas, lendo, começando por ler as mitologias indígenas. E isso ainda muitas vezes causa preconceito. Não é porque a gente só escreve para criança. A gente escreve para iniciar as crianças mentais que ainda não sabem o que é ser indígena no Brasil. E fora do Brasil também. Perguntei antes da gente começar aqui, eu fui lá no seu Instagram e eu vi que você escreveu um poema em uma língua. Que língua é essa? Você falou que era Guarani, né? Que você começou estudando tupi antigo e aí escreveu um poema em Guarani. Eu queria saber dessa tua ligação com essas línguas maternas e como é que é escrever em Guarani? É muito diferente de escrever em português. Como é que você se relaciona com isso? Assim, eu sempre gostei de aprender novos idiomas. Aí era mais por curiosidade, né? Mas no caso do Guarani era uma coisa de fortalecer ainda mais a minha ligação com minha ancestralidade. E eu comecei estudando com a Canguaçu Diego. Ele é professor de tupi antigo, sabe muito de várias vertentes do tupi, do Guarani. Inclusive, ele está dando aulas de Guarani aí, particular, e é um professor excelente. Muito gentil, gente boa, não tem o que comentar de Acanguaçu. É um parceiro, é um anguiru, eu chamo, né? Que anguiru é o amigo de alma. E ele, para mim, é um anguiru mesmo, é o meu anguiru. E eu comecei no tupi antigo por causa dele, aí comecei misturando o português com o tupi antigo, e depois parti para o Guarani, que é uma língua mais que dá para se comunicar com vários povos no Brasil e no Paraguai, e é uma língua, digamos, que é mais universal, né? Que abarca mais. E quando eu escrevi o meu primeiro poema todo em Guarani, eu achei incrível, me emocionei, eu disse, caramba, eu consegui, tá aqui, ó, não tá em português, não tá na língua do invasor, tá em Guarani. E isso foi incrível para mim, eu me senti muito, muito satisfeita, mais completa ainda por causa disso. Por causa de simplesmente uma coisa simples, né? De escrever em Guarani. E falar em Guarani também. É muito diferente, assim, escrever e recitar em Guarani do que fazer em português. É óbvio que cada língua tem sua particularidade, tem seus sons diferentes. Não sei se, vou rimar isso com isso, ou se é uma poesia mais livre. Como é que funciona? Queria entrar um pouco mais nisso, assim. Há muita diferença? Assim, principalmente na pronúncia. Na forma de escrever, existe uma particularidade do Guarani que não existe prefixo, só pós-fixo, como a gente chama. Vem depois, né? Não existe prefixo, só pós-fixo. E, geralmente, a ordem de quando você está construindo uma frase não é parecida com o português. É mais parecida com a forma da gramática inglesa. Por exemplo, do adjetivo vir antes que o sujeito. É dessa forma que se escreve em Guarani, geralmente. E a pronúncia é a parte mais difícil, porque eles são muito musicais, né? Assim, todas as línguas são musicais, mas o Guarani tem o lado espiritual filosófico, aquele que todo ser tem o seu próprio tom. E quando a gente começou a usar a língua escrita, passou-se, obviamente, essa forma filosófica para a escrita também. E existem pronúncias até um pouco complicadas de aprender para algumas pessoas, principalmente do Y, que é diferente, assim, a pronúncia. E é digamos que é a letra uma das letras mais espirituais para a filosofia guarani, que existem 7 vogais e o Y é considerado uma vogal, que fica na cabeça, seria o espírito, né? Que a gente fala que é o
o som do espírito. E existem as outras 5 vogais que a gente conhece, né? O A, E, I, O, U. Aí existe o U e existe o que é o MB, que a gente só fala Por exemplo, o povo guarani Umbuá utilizam essas letras sagradas, né? Tem o Y, que é sagrado, e tem o MB. Aí a pronúncia seria Umbuá, que é uma pronúncia forte, né? Muito espiritual. E eu internalizei ainda mais isso, o lance da força dessa letra, que é uma bifurcação, que é um padrão infractal, né? Que a gente chama da física, um fractal bastante comum na natureza, que é a bifurcação. Tipo, as nossas veias têm bifurcações como as raízes de uma árvore, né? Aqui nos olhos. As próprias sinapses, os neurônios têm formato de raízes, tudo conectado com a natureza. E esse Y representa essa conexão com tudo. E eu internalizei ainda mais isso por causa de João Nin, que ele adotou o Y, substituindo todos os Is da língua portuguesa, né? Padrão. E eu acabei também sendo uma discípula dessa revolução dele, desse ensinamento dele. Vejo quase sempre ele no Twitter falando e as pessoas... Porque é muito comum, assim, ele twitta alguma coisa e a galera... Por que você só escreve com Y? Tudo com Y. Aí ele vai e responde as pessoas... Mas por quê? Já gera também uma curiosidade e tal. Eu não sabia dessa parte, não sei se em algum momento ele falou sobre, de fato, essa importância do Y. Provavelmente sim, né? Mas é a primeira vez que eu tô ouvindo e fica mais potente, né? É bonito imaginar. Tudo que você falou é muito imagético, né? Eu vou te ouvindo e vou pensando nessas coisas todas. E é muito forte pensar nesse Y como algo que conecta, que tá em tudo que a gente é e que a Terra, né? E eu fiquei muito curioso pra ouvir ela recitar o poema dela em Guarani. Não sei se é pedir demais, mas eu adoraria ouvir, porque me pareceu ser muito sonoro, ser muito bonito, né? Sim. Enfim, fica aí, se você quiser se sentir confortável de recitar, adoraríamos ouvir. Na entrevista que a gente já fez, né, nessa temporada com a Baeté, cordelista, ele contou sobre como escrever poesias o conecta com as raízes dele, assim, principalmente as autorais, né, que ele diz que sempre é meio que uma imersão mesmo, de que ele se conecta com ele e com antepassados também, a sua própria história. Eu acho que foi um momento, uma fala bem bonita. Eu achei bem interessante quando ele falou isso. Ele tem uma outra vertente, no caso, ele é espírita, então ele traz essa conexão, né, a partir dessa religião, né, se é que eu posso dizer assim. E aí, para você também funcionar dessa forma de se conectar não só com você, mas com tua história, ou a escrita é uma consequência dessa conexão, sabe? Assim, sei lá, você escreve e se conecta, ou é uma conexão que já existe e que você vem cada vez mais, né, buscando isso através da sua fala, você tem mostrado isso, e a partir dessa busca surge tua escrita também. É um caminho de mão dupla. Tanto eu escrevo para me conectar, quanto eu tenho que me conectar para escrever muitas vezes. Sim. Porque, assim, na escrita eu não sou aquela que é extremamente produtiva e tem 200 poesias e 200 contos e etc. Não. Eu primeiro me conecto, sigo o fluxo do tempo mesmo, e tem uma hora que a musa vem e baixa, né? E eu vou lá e escrevo e faço as minhas artes. Então é a via de mão dupla, né? Às vezes eu escrevo também para me conectar, principalmente em momentos angustiantes, eu escrevo para falar comigo mesmo, é uma coisa meio estranha, mas é assim. Escreve, aí depois lê de novo como se fosse outra pessoa, para a pessoa se compreender e depois unificar. Então, são os dois pontos. Graça Graúna, ela diz que ter uma identidade é ter uma história escrita na terra.
E como foi esse seu processo de retomada, de identitária, né? Como é que foi encontrar e ler a história de outros que se conectam com a tua história? Esse processo de reencontrar si e os outros também. Foi bastante demorado e complexo, porque apesar de estar muito evidente na família a ancestralidade indígena, ainda eu teimava em não enxergar por causa justamente do consciente e do inconsciente coletivo, né? Que acaba afetando a pessoa. Que as pessoas, desde sempre, desde criança, apesar de haver aquele estereótipo sobre os indígenas, assim como tem com os negros, né? Com o povo preto, existia de forma mais mascarada e mais acentuada ao mesmo tempo com os indígenas, porque o indígena, eu falo assim, o indígena ele sofre preconceito e racismo por parecer indígena e por não parecer indígena, porque se você parece um indígena, você sofre o preconceito por causa dos estereótipos. Um índio fazendo não sei o que lá, o índio usando celular, você devia estar no mato, nu, fazendo, né, com a boca, etc. E quando ele não parece com um indígena, ele também sofre o preconceito porque a pessoa vem na sua cara dizer, não, você não parece com um indígena, pra mim você não é indígena, não. Cadê a sua cara de índio? É por isso que Eliane Potiguara escreveu, né, aquele livro, a minha metade, né? A cara metade dela era ela mesma. Por causa dessa cara de índio que o povo dizia que tinha e outros diziam que não tinha. E o meu processo com relação ao resgate foi demorado e só surgiu mesmo na vida adulta, com a maturidade intelectual de me olhar para dentro e olhar para os meus parentes, a minha família e enxergar. Porque chegou até um absurdo de muitas vezes a gente se comparar com pessoas asiáticas, mas não reconhecer o lado indígena. Tipo, você está se comparando com um japonês e um chinês, eu pareço um chinês, um japonês, e não está reconhecendo que você é indígena. Você, que nasceu em Ceramirim, ali na terra do povo potiguara do Vale do Ceramirim, e não reconhece que você é indígena, tá na cara, né, assim. E eu só fui compreender isso mais tarde, com a maturidade, e eu faço o papel de fazer com que os mais velhos, né, o meu tio, as minhas tias, também enxerguem isso. Mas a minha geração, assim, de primos, por exemplo, a gente já tem total consciência dessa ancestralidade. Lógico que tem a ancestralidade do português, né, do povo ibérico, isso é evidente, todo mundo vai ter, só que a gente faz o resgate daquilo que é mais forte na gente e é mais profundo, que é a ancestralidade indígena. Ou, em alguns casos, a ancestralidade negra e, em outros casos, as duas juntas, né? É isso. Você falou agora e me remeteu, né, que eu já ouvi muita gente dizer assim que não existe poeta preto no nosso estado. Muita gente fala, eu não conheço poetas pretos no nosso estado, porque a galera tá muito presa nas bolhas. Acho, principalmente aqui em Natal, é o único canto que eu posso falar, porque é o único canto que eu frequento. É notório essa falta de representatividade do povo preto nos eventos, né? Nos eventos literários, nas rodas de conversa. E aí eu acredito que essa desculpa, né, que usa de eu não conheço ou não existe, deve ser ainda maior para os povos indígenas. Deve ser assim, infinitas vezes, sabe? A galera diz, não, mas se as pessoas dizem que não existem indígenas, quiçá escritores indígenas, né? Às vezes eu também sinto que é um pouco de falta de vontade de procurar mesmo, é uma preguiça, sei lá qual o nome que a gente chama pra isso, assim. Mas eu acho que já passou da hora da gente começar a mudar esse discurso, sabe? De começar a ir atrás, assim. Não tem mais justificativa para não ter, sabe, pessoas pretas, pessoas indígenas. Não existe mais essa justificativa. E aí, eu tenho certeza que, com certeza, você já deve conhecer um monte de poetas indígenas, um monte de escritores e de artistas. E se não for pedir muito, eu queria que você falasse um pouco de alguns, né? Falar um pouco pra gente e para o que o público pudesse conhecer, para nunca mais usar essa desculpa que eu não conheço artista indígena, sabe? Vamos acabar com essa desculpa aqui agora. Sim, com certeza.
E eu indico principalmente seguir as páginas da APIRN, da Literatura Indígena RN, Literatura Indígena Brasil, e as páginas da APOIME, né? A PIB, que lá não vai faltar referência. Não vai faltar referência para artistas visuais, artistas musicais, poetas, escritores. Não vai faltar. E aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma pancada de artistas indígenas, que são Graça Graúna, né? Obviamente, que é a mais antiga, e começou esse projeto de abrir as portas e levar a cultura indígena potiguara para outros estados, e que foi Eliane Potiguara que fez ela despertar, né, para esse lado indígena dela. Aí tem João Nin, tem Andriele Mendes, que ela escreve até para uma página jornalística, né, uma escritora também, só que eu acredito que ela ainda está com um pouco de receio de divulgar os trabalhos dela. Kaline, Cassiano. Tem Frank Taraireu, que já lançou um livro de poemas também. Ele é músico também, né? Exatamente, pianista. Lá a gente esbarrou algumas vezes na escola de música. E no Amarelão tem várias pessoas, artistas que escrevem, muitas pessoas mesmo. E as que eu tenho mais proximidade são essas pessoas. Tem Eva Potiguar também, que já é bem antiga, né, no RN, assim como Graça Graúna. Então são muitas pessoas, só no Rio Grande do Norte. Se for para outros estados, aí a lista aumenta muito. A gente precisa ter essa vontade de encontrar e achar. Eu queria entender também mais um pouco, você falou da dificuldade das pessoas mostrarem os seus textos e tal, e eu vi que você já publicou em algumas antologias, né, essa daqui, Inspirações Poéticas e Escritas Femininas em Primeira Pessoa. Eu queria saber onde a gente pode encontrar mais dos teus textos, mais, enfim, de tudo que tu escreve, se você já teve alguma publicação solo, seja um zine, seja um livro. Queria entender um pouco mais sobre onde você divulga as suas coisas. Bem, publicação solo ainda não, está em processo de construção. Em breve sairá alguma coisa. Aí eu sou mais até agora estou mais no coletivo, né? Publicações coletivas. E tem esse aqui, né? Que inclusive tem um conto nesse Escritas Femininas em Primeira Pessoa. Tem um conto meu que eu narro um pouco desse processo de autodescobrimento e autorreconhecimento da ancestralidade indígena, né? Sobre os preconceitos que eu vivi na escola. E eu intitulei A Metade que Não Me Faltava, que está aí nesse livro. E nesse outro tem 2 poesias, e no mais eu publico muito no Instagram e no Facebook, né? Na minha página pessoal eu publico muitos poemas lá. Massa. Então eu acho que é isso, assim. A gente só tem que fazer o merchan. É verdade, a gente precisa dizer, é importante isso, que a gente fez uma parceria com a Livraria Cooperativa Cultural lá da UFRN, então todos os nossos ouvintes, e você inclusive, podem chegar lá e dizer, olha, eu vi através do Um Poeta em Cada Esquina. E aí tem 15% de desconto em livros de poesia. Maravilhoso. Então só chegar lá e dizer, e enfim, receber e adquirir esse desconto. Mas é isso, eu achei massa, assim, tudo que a gente conversou, e eu tô fascinado, assim, eu tô um pouco até em choque, tanto conhecimento, receber tanta coisa bonita. Quais são os próximos passos agora? Você falou que tá em processo de lançar coisas novas, o que a gente pode esperar de tudo aqui pra frente, sabe? Você sempre tem tanta coisa fazendo, tanta, sabe, eu pinto, eu sou neurocientista, eu sou escritora, sabe, 2025 eu espero te ver lá na Lua, em Marte, sabe? Mas queria ouvir um pouco mais do que você espera fazer nos próximos, artisticamente falando. Bem, eu vou continuar assim, eu costumo não criar expectativas sobre o futuro, eu prefiro viver o presente de forma muito consciente e as coisas vão surgindo, porque é uma forma de autoproteção, né? Quando você projeta muita coisa, aí acaba tendo frustrações no futuro. Aí eu prefiro seguir o que eu estou fazendo, né? Fazendo minhas artes, meus poemas. Sim. Tentar publicar um primeiro livro, né? Solo. E
seguir dançando, cantando, tocando, enfim, vivendo, né? Vivendo a vida. Mas nada de mirabolante, assim, não. Se Por surgir, enquanto. Se surgir, tudo bem. Se não surgir, também tá bem, né? Sim. Eu tô bem feliz, assim, mais uma vez, dizer que eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado estar com a gente, e mais feliz ainda com essa conversa. Eu realmente saio daqui, nem sei definir bem, mas acho que, como Gonzaga disse, cheia de muitas informações, muito conhecimento. Agradeço pela sua existência, né, e persistência e trabalho, todos os seus trabalhos. Espero que breve tenha um livro solo seu em mãos. Acho que vai ser um prazer enorme te ler um pouco mais. Agradeço muito pela tua energia, pelo teu sorriso, teu jeito de falar. Chega de uma forma muito confortante e, enfim, só posso agradecer. E aí a gente deixa esse espaço para você falar o que você quiser. Se você queria falar algo e a gente não perguntou, fique à vontade, falar para as pessoas como te encontram nas redes sociais, enfim, e fechar com um poema. Eu tenho muito a agradecer a vocês pela forma gentil que vocês me receberam aqui. Foi incrível, me senti muito confortável e estou muito feliz por ter conhecido todos vocês, mesmo que brevemente, mas eu desejo que seja muito mais profundamente daqui para frente. E eu também gostaria de fazer muitos convites para vocês irem passar um tempo lá na minha cidade, né, e etc. E o que eu tenho a dizer é Aguide Veter. Gratidão por vocês existirem também e a gente está compartilhando essas ondas sonoras, essas palavras. Muito obrigada mesmo. Oxe, sem dúvida, já a gente chega lá em Caicó. Eu já tô com a trouxinha pronta. Pode ajeitar, pode ajeitar a rede que a gente chega lá. Já a gente tá por lá. Bom, um poema, né? Uhum. Se você quiser, assim, ler ou tiver de mente também, fica à vontade. Esse é o mais recente. Não está em Guarani, está em português mesmo. Tá. Nesta minha alegórica existência existem cartografias de desvarios, rasgando atalhos de antípodas rios nas fisiolosofias da minha essência. Urros elegíacos borbulham na inconsciência, vociferando entre tácitos aforismos vociferados. Sou o eu doente dos encarcerados e a ínfima parábola da impermanência. Aqui, nesta esquálida pedra angular, adormeço, e por rastros de hebdômadas atávicas estremeço, pois sou eu o tropismo onírico das esferas. Nas minhas entranhas há uma narcísica sociotaraxia, causticamente, hipocondria cíclica da asfixia, presente vil da neurastenia egológica das eras. Um dia espero escrever um poema cheio de palavras bonitas como essas. Que poema bonito. Mais uma vez, a gente agradece e estamos muito felizes. E é isso. Caicó que nos aguarde. Gente, fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrar que essa segunda temporada foi realizada com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2021. Também contamos com a parceria do Bolo de Manhinha, Marca Farte, Estudo Carlota, Livraria Cooperativa Cultural e Catarina Pessoa. Para saber mais sobre o convidado deste podcast, basta acessar nossa página no Instagram, @umpoetaemcadaesquina. Lá você vai encontrar vídeo, poemas e toda a biografia e até as indicações da poeta convidada. Este podcast está disponível no nosso canal no YouTube, Spotify e no Deezer, e conta com a produção de Anzóis Produtora, produtora executiva Rose Nascimento, assessoria de imprensa Aline Paz, captação e edição de áudio e de vídeo pela Nubir Produtora, legendagem e vinheta por Isadora Rocha, identidade visual por Felipe Anjo e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso. Se curtiram, curta, compartilham, vá lá, manda pros amigos. E se não curtiu, entre em contato com a gente e diz o que a gente pode melhorar.
E se tiver outro poeta potiguar que queira nos indicar, manda nos comentários, manda um inbox pra gente, que vai ser massa conhecer gente nova. Um abraço, um cheiro e até a próxima. O poema tem que ser outra realidade. Porque se ele ficar apegado àquilo lá, ele só vai significar alguma coisa para mim. Já se ele for outra realidade, ele vai significar alguma coisa para outras pessoas. E é o que o poema tem que ser. Senão, não serve. Senão, não publica. Senão é coisa de...